amado irmão, é Pêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Estava recém-convertido na província da Ásia, né? Novo crente, né? Paulo aí está citando algumas pessoas, porque Paulo era um homem muito inteligente, né? Ele fazia valorizar as pessoas, né? Se na época tivesse o WhatsApp, Paulo tinha usado muito, né? Para valorizar os irmãos, né? Ele gostava muito de citar nomes, de falar, de escrever, porque aí a pessoa se sente, né? Está lembrando de mim, né? É muito bom isso, a pessoa ser lembrado, a pessoa ser valorizada, isso é muito importante. Cada um de nós temos os nossos valores, né? Vamos lá. Leia toda a igreja. Saúde Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Congela aí, viu, meu filho? Maria. Maria, não sei se vocês sabem, é o nome derivado de Miriam, né? E a Bíblia tem muita Maria. No Nordeste também tem muita Maria. Quase toda mulher lá no Nordeste tem Maria. Pode colocar o nome Priscila, mas é Priscila Maria, Antônia Maria, José Maria. E lá a Maria impera tanto. Estou falando agora de outra Maria, da Maria da Babilônia. A Maria da Babilônia não tem nada a ver com a Maria da Bíblia. A Maria da Babilônia tem nada a ver com a Maria da Bíblia. Viu? A Maria da Babilônia é a Semíramis. Não tem nada a ver com Maria, mãe de Jesus, nada a ver com Maria da Bíblia. Nada a ver. Você precisa pesquisar sobre isso. Ó, saúde a Maria. Lá o povo no Nordeste gosta tanto de Maria, coloca nos homens. José Maria, o povo chama de Zé Maria. Zé Maria, Antônio Maria, João Maria, manda até Maria nos homens. É comum. Ele gosta de Maria, né? Maria é um nome bonito, né? Trabalhou arduamente por vocês. Aqui tem duas irmãs que no nome tem Maria, né? Ó, saúde Maria, que trabalhou arduamente por vocês. E Paulo está destacando, irmão. Você vê que Paulo não está destacando aqui preguiçoso. Paulo não destaca preguiçoso. Paulo não coloca o nome de atribulado. Paulo não coloca nome de quem causa problema. Paulo está colocando o nome aqui de quem trabalha, de quem ajuda, de quem faz a obra acontecer, né? De pessoas que merecem o valor. Tem gente que merece ser valorizado pelo trabalho, pela dedicação, pelo carinho, pelo amor. Mas tem gente que é prova, tem gente que é prova. Olha, tem gente que é prova, purinha. E você olha assim e fala: Jesus, guarda teu filho, pai. Guarda ele. Vamos lá, versículo 7. Olha lá, vamos lá. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Mais velho de crente do que Paulo. Congela aí, filho. Mais velho de crente do que Paulo. Ó, Andrônico e Júnias, eles eram parentes de Paulo. Parente, familiares. Família de Paulo. Familiares, né? Paulo tinha muitos familiares crentes, né? E Paulo devia ter o mesmo desejo que a gente tem. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O desejo de todo mundo é chegar no céu e encontrar os parentes, encontrar papai, encontrar mamãe, encontrar os irmãos, encontrar as irmãs, né? Que foi criado na infância, brincando, tudo no quintal de casa, né? Tudo furando olho de galinha, né? Tudo, né? Colocando, eu pegava época de São João assim, eu já pedi perdão a Jesus, na época de São João, lá no Nordeste, São João é forte, né? São João agora está aceitando Jesus, até aqui não aceitou ainda não, mas por aí está aceitando. E época de São João,
fazia muita fogueira, eu pegava aquelas rolimãzinhas, tem umas rolimãzinhas, umas esferazinhas de ferro, eu botava lá na fogueira, a bichinha ficava rubra, ficava vermelhinha, aí eu jogava assim, o sapo pensava que era um besouro, comia. Pedi perdão a Jesus, já pedi perdão. Era uma brincadeirinha suave que eu tinha. Eu gostava muito de brincar com passarinho, com animal, os bichinhos. Isso aí. Eu achava aquilo bonito, ria. Mas vocês também brincavam disso. Brincavam. Vocês conhecem arapuca? Eu colocava arapuca assim. Aí achei cheio de passarinho para comer. Eu puxava, os passarinhos ficavam presos. Aí eu achava bonito o seguinte: vocês conhecem vagalume? Vagalume que fica de noite assim, ele tem luz própria, né? Dando seta para entrar, né? Fica assim os vagalumes. Aí eu amarrava. Vocês conhecem pavio de candeeiro? Pavio de candeeiro, conhece? Aqui é tudo das antigas. Nem luz tinha, né? Nem o pé lavava para dormir, né? Era porque não tinha luz, água pior. Dormia com o pezinho sujinho, no outro dia estava tudo em ordem. Aí pegava o pavio do candeeiro, amarrava na casa dos passarinhos, isso é de noite. Aí botava um pouquinho de querosene, tocava fogo e soltava. Parecia um vagalume, mas já pedi perdão também. Viu? Vocês também faziam isso. Vai pedir perdão. Então, quando a pessoa é criança, ela faz muita coisa que pai e mãe não vê, né? Só quem é santo é o pai e a mãe, quando olha para o menino, fala: mas esse menino tem uma auréola, né? É santo, meu Deus, não mexe com ninguém. Menino, quando dá uma volta assim, o pai e a mãe não estão vendo, mas faz cada coisa que até o diabo duvida, né? Mas essas judiações que eu fiz, já pedi perdão tudinho, viu? Então tá aí, ó, Saúde, Andrônico e Júnior, seus parentes. Todo mundo deseja ver os seus irmãos no céu, né? Aqueles irmãos de infância que cresceu junto com você, brincava junto com você, né? Tudo juntinho. Você quer chegar no céu lá e ver tudinho, titia, titio, né? A minha tia, vovô, vovó, né? Quer ver tudinho no céu. Então, Paulo também tinha desejo de dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Então tinha muitos parentes de Paulo que era crente. Eu não sei qual era o grau parentesco de Andrônico e Júnior diante de Paulo, né? Eu vou aqui inventar, mas era parente. Ele está dizendo aí que era parente, estiveram na prisão, foram presos também. Então, muitos crentes desses, irmão, foram presos, porque na Bíblia não contém material para ter escrito tudo, mas foi para a prisão com Paulo, sofreu lá. Ninguém vai para a prisão assim, né? Hoje em dia o povo é preso por aí, né? Nem algema coloca só a mão para trás. É porque é rico, né? Acaba rouba uma galinha para comer, leva um cacete, meu amigo. E gênio. E prisão não é lugar bom, né? Então eles foram aí presos por amor ao Evangelho. Paulo está dizendo: são notáveis entre os apóstolos. Então, tudo indica que Andrônico e Júnior conheciam os apóstolos. E os apóstolos davam testemunho desses crentes aí. E está dizendo aqui, ó: estavam em Cristo Jesus antes de mim. Ou seja, era mais velho de crente do que Paulo, viu? Muito mais velho de crente do que Paulo, né? E o próximo aí, lê aí, por favor. Saúde e ampliar, meu amado irmão do Senhor. Amplia-tu, né? Amplia-tu. Nome bonito, viu? Para colocar aí um sobrinho, né? Amplia-tu, meu amado irmão do Senhor, né? Versículo de número 9. Saúde e Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Está aí Paulo citando o nome de pessoas que trabalham na obra, faz a obra com dedicação, com carinho, né? Você deve conhecer
algumas pessoas que, se você fosse escrever uma carta, você ia citar o nome dele ou o nome dela. Você deve conhecer. Você deve conhecer pessoas que você olha assim e fala: eu tenho vontade de ser crente como esse irmão é, como essa irmã é, né? Pessoas que chamam a sua atenção, pessoas que servem a Deus de uma maneira tão sincera, tão verdadeira, tão linda, tão bonita, que serve de exemplo para você, né? Para você se espelhar naquela pessoa, de tão crente que ela é, de um testemunho tão bonito que dá. Paulo aqui está citando pessoas que estão em destaque, né? Pessoas que se destacaram na obra de Deus, com seriedade, com carinho, com amor. Porque, irmão, ser crente é uma coisa muito séria, né? Ser crente não é brincadeira, ser crente não é levar a coisa assim, como não quer nada. Ser crente não é isso. Ser crente é um compromisso, é uma aliança. Eu estava conversando ontem com a pastora Eliane, e hoje você vê nitidamente o que é noivo e o que é amante, entendeu? Porque a igreja é considerada a noiva de Jesus, mas tem gente que não quer ser noiva, tem gente que quer ser amante, e Jesus não quer amante, né? Porque quem é a noiva ela se resguarda. A noiva, ela não paquera com homem nenhum, ela está comprometida, ela está prestes a casar, ela não tem papo, não tem brincadeira, não tem liberdade, não tem libertinagem, ela não fica paquerando homem nenhum, ela é noiva, ela está ali focada para casar, se preparando para casar. Então ela tem um respeito tão grande com o noivo, um respeito tão grande, que tudo para ela é o noivo, ela vive em função do noivo, tudo que falar é o noivo, tudo que ela vê é o noivo, tudo a cabeça dela vive em torno do noivo, para o casamento. Isso é a noiva, isso é a igreja verdadeira. Mas tem um povo aí que estão querendo ser noiva, mas não é amante, né? Ela quer ser noiva, mas qualquer batucadinha lá no mundo vai lá e se esbagaça. Então não é noiva, é amante, né? Esse povo que fica dentro da igreja paquerando o mundo não é noiva, viu? Então tem tanta gente aí paquerando o mundo, tem gente aí, né, com desejos carnais que a noiva não tem. Tem pessoas com segundas intenções dentro da igreja que a noiva não tem. A única intenção da noiva é encontrar com o noivo, é casar com o noivo. É a única intenção dela. Ela não tem interesse nenhum. Ela não está aqui interessada em nada nesta vida. Ela não está interessada em nada. Se acontecer, bem; se não acontecer, glória a Deus. A prioridade dela é o noivo. Então isso é a noiva, isso é a igreja verdadeira. Mas nós estamos vivendo hoje numa época em que a igreja verdadeira está misturado com as amantes. Amante é o seguinte, irmão: qualquer dinheirinho ela pula lá fora, qualquer convite ela aceita, qualquer paquerada ela está traindo o noivo. Então isso é amante, isso não é a igreja verdadeira. Por isso que quando ele vier, ele vai separar o trigo do joio. Então muita gente que pensa que é trigo é joio, né? Então vai separar o trigo do joio. Quem é trigo pertence ao noivo, quem é joio não pertence ao noivo. Então hoje nós estamos vendo que pessoas como estas, que estão sendo citadas aí no capítulo 16 de Romanos, dentro das igrejas, são poucas. Você vê que a maioria das pessoas, o povão, o populacho, a multidão, ela não quer se comprometer. Então, se você não quer se comprometer, você não é noiva. Se você não quer compromisso, você não é noiva. Se você não quer estar dando prioridade ao noivo,
dando prioridade a Ele, você não é noiva. Se você não vive em função do noivo, você não é noiva. Você só aparece na casa do noivo para receber vantagem, para receber milagre, para receber o que agrada ao seu bel prazer. Quando você está com uma dor, está com uma doença, está com câncer, está com a porta fechada, está com problema, está com dificuldade, aí você corre para a casa do noivo. Você não é noiva, você é amante. Noiva, ela não tem interesse nenhum. Esteja alegre, feliz, contente, abençoada, continua adorando, continua visitando o noivo, continua com o noivo. Pode surgir problema, dificuldade, felicidade ou alegria, ela continua sendo noiva, continua com compromisso, continua prioridade, continua com ele. O desejo da noiva é o noivo. Mas as igrejas hoje em dia, muitos estão desejando outras coisas. Então você não é noiva, você é amante. Amante é o seguinte, menino: estralou o dedo com 15 contos, já trai qualquer um, quem quiser que se dane. É amante. É uma diferença muito grande do que é a noiva verdadeira, imaculada, santa, repreensiva, que vai subir para o céu, dessas daí que estão aí na bagaça. Viu? Porque tem igreja por aí que eu não sei se ela está se preparando para o céu ou para o inferno. Eu não sei se ela está se preparando para subir ou descer. Está mais para descer do que subir, porque pelos comportamentos, pelas atitudes, pelas práticas, porque nós não devemos julgar ninguém, claro, não estou aqui julgando, mas a Bíblia diz que pelos frutos, você conhece a árvore, você conhece a árvore, né? Pelos frutos, você sabe ali, que aquele pé de laranja só dá laranja azeda, você sabe. Então, fica observando essas coisas, viu? Versículo de número 10, pode ler. Saúdem a Pérez, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. A casa, né? São muitos. Aristóbulos, são muitos, que está lá na casa dele. Ele saudou a casa todinha, em atacado, né? Mas ali ele falou de alguém, Apéles, aprovado. Veja que privilégio, Paulo dizer que um crente desse é aprovado em Cristo. Então Paulo está falando de pessoas que dão fruto digno de arrependimento, pessoas que são crentes, sinceros, verdadeiros, pessoas que não têm o que se envergonhar, que verdadeiramente têm compromisso com a Bíblia, com a palavra, com a obra de Deus, aprovado. Então Paulo está aqui falando de pessoas que verdadeiramente noiva de Cristo Jesus. Do 11. Vamos lá? Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem-nos a casa de Narciso, que estão no Senhor. Herodião era parente. De novo, mais um parente de Paulo. Herodião, mais um parente. Não sei se era tio, se era avô, se era primo, se era... não sei. Mas Herodião era parente de Paulo, crente, tá? E a casa de Narciso, a casa toda, quando ele saúda a casa de Narciso, porque a família toda é crente. Família toda crente. Tá aí, ó. Vamos lá. 12. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outras que trabalham arduamente no Senhor. Vai dizer que Paulo valoriza mulheres? Trifena e Trifosa é um nome bonito para colocar nas menininhas que você vai ter aí, viu? Trifena vai tomar café, Trifosa vai tomar banho, né? Então, Trifena e Trifosa, ó, quem quiser formar uma dupla para cantar, é bonito esse nome, viu? Rosana e Andréa, Trifena e Trifosa. Rosana é Trifosa.
Você é trifosa, né, Rosana? Não faz diferença, né, Rosana? Aí aqui, ó, saúde trifeira e trifosa. Mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Tá? Se não fossem as mulheres dentro das igrejas, irmão, os homens estavam frios. Né? Porque o homem ele não tem a disposição que a mulher tem. A mulher acorda de manhã, bate um negócio nela, pô! Vou mudar os móveis do lugar. Eu não sei o que é isso. Rapaz, meu amigo, você pode correr, meu amigo. Você pode comprar pão e não voltar mais, meu amigo. Olha o armário da cozinha, a televisão da sala, o rack não sei de onde. Lá em casa, quando uma coloca a parafusadeira na mão e fala, eu vou mudar, você diz, lascou. É o dia todinho. Já vai para alvorada. É o dia todinho. Termina de noite. E aquele sono que me dá, aquele cansaço, aquela fadiga. Uma vez fizeram uma mudança tão pesada que eu fui parar no Alvorada. Fui para o Alvorada, passei uma semana lá, hospitalizado. A mudança foi grande, rapaz. A mulher, ó, ela convidou um pedreiro, um servente, quebrou a sala, quebrou o banheiro, quebrou os 2 quartos, quebrou a cozinha. O único lugar que tinha para ficar era lá de fora da porta, assim. Até o banheiro para usar, a gente usava o banheiro do shopping. Estou falando a verdade. O banheiro do shopping, o pedreiro falou assim, minha senhora, a gente reforma, mas é aos poucos. Aí disse, não, eu quero tudo abaixo. Derrubou tudo. Então, para usava o banheiro do shopping lá do Alameda, que é pertinho. Só que as velhas. Aí eu olhei aquilo assim. Eu olhei aquilo e fiquei assim. Eu digo, Deus, me tire daqui. Eles vão te levar para a Alvorada, filho. Aí lá no Alvorada, menino, não tinha poeira. Eu fiquei numa cama, tinha banheiro. Eu fiquei numa cama lá, levando injeção na barriga todo dia, mas tá bom, porque... Aí quando eu voltei do hospital, aí ela falou assim, meu amor, tá tudo aí se terminando. Tem só um negocinho lá no seu escritório para pintar, você dá conta? Eu para dar uma de baixo, digo, tô! Aí ela me deu a lata de tinta, recém-chegado do hospital, me deu a lata de tinta e o pincel. Aí quando ela deixou lá, que deu a volta na cozinha, que voltou, eu estava assim com a cara dentro do balde de tinta. Ela falou, solta isso, peste, vai dormir. Aí, porque precisa fazer o drama para liberar, porque senão não libera não, mata ali. Então, ó, mulher acorda de manhã, querendo mudar as coisas do lugar, mas não tem no mundo que convença que não é para mudar. O guarda-roupa pode pesar uma tonelada, ela acredita que o marido pode. Você pode, você é macho. Aí o camarada olha assim e fala, eu sou o quê? Ela fala, macho, você é macho. Eu casei com macho. Tira no tiro, acaba tiro. Vai estar com hemorroide. Não fique dando de macho não, mano. Em casa de macho não. Mas lá em casa, quando começa de manhã, meu filho, hoje é dia de mudar as coisas do lugar. Pode pedir a Deus. Não. Ah, é. Para me inventar isso, Deus está me chamando para ir orar lá na igreja. Ó, saúde a trifeira e trifosa, mulheres que trabalharam arduamente no Senhor. Saúde a amada outra mulher, tá? Pérside. Outra que trabalhou arduamente. Outra. Então, se não fossem as mulheres, né? Trabalhando na obra de Deus. Por isso que mulher tem que ter muito homem. Na igreja tem que ter muito homem e muitas mulheres. Porque a mulher faz o que o homem não faz. E o homem faz coisas que a mulher não faz. Então, cabeça e costela, um completa o outro. Tá? Vamos lá, 15. Está perto de terminar. Saúde, Filólogo, Júlia, Nereu e
sua irmã, e também Olimpas, e todos os santos que estão com eles. São pessoas aí que merecem destaque. O último, para a gente encerrar, fala aí. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. Congela nesse daí. Irmão, esse negócio de beijo santo aí, ósculo santo, isso daí foi tirado da igreja, porque se hoje tivesse, o negócio estava feio. Negócio de homem com homem, né? Se beijando, mulher com mulher se beijando. Isso é uma prática que existia na igreja primitiva. Mas na igreja primitiva a coisa era levada a sério, né? Uma saudação leva muito a sério, né? Hoje, nos dias atuais, não é muito bom isso não, viu? Isso é meio complicado, porque hoje as pessoas estão confundindo muitas coisas, né? E graças a Deus que a igreja não tem mais ósculo santo. Graças a Deus, né? Apesar de que tem alguém aí querendo ressuscitar, né? Homem beijando homem, mulher beijando mulher. E às vezes as pessoas ficam confundindo as coisas. E esse negócio de ósculo santo, graças a Deus, acabou, né? Porque os homens hoje em dia, né? Não é o caso dos homens daqui, né? Mas os homens estão ficando muito sensíveis, né? Os homens hoje em dia estão ficando sensíveis, estão indo muito para salão de beleza, né? Tem homem aí que os homens estão se arrumando mais do que mulheres, né? Tirando a sobrancelha, né? Tirando os pelos da cara e se depilando todinho. E tá virando assim um negócio meio complicado. Eu não sou contra isso, claro, higiene, né? Cuidar da beleza, não tenho nada contra essas coisas, mas tudo exagerado é perigoso, né? Esses exageros, os homens precisam ficar na posição de homem e mulher ficar na posição de mulher. Cabeça fica na posição de cabeça, costela fica na posição de costela. Então, hoje as mulheres, tem mulher que não está nem aí para isso, né? Mas os homens estão exagerando muito, né? Ficando muito sensível. E se esse negócio de ósculo santo tivesse na igreja hoje em dia, ia dar muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça, porque o povo ia aproveitar a igreja para dar beijinho, para dar selinho, né? E graças a Deus que não tem, viu? Qualquer mulher casada quiser dar selinho, dê no seu marido, o marido dê na sua mulher, e solteiro espere quando casar, e por aí fica. Porque igreja, ela tem que ter nela, né? Uma reputação ilibada, moral, respeito, sinceridade. E o tratamento, para ser um tratamento carinhoso, educado, amigo e sincero, não precisa praticar o ósculo santo, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Espero que a gente tenha explicado um pouquinho aqui sobre Romanos, capítulo de número 16. Quero convidar